Bom dia, torcedor. Bom dia, torcedora. Muito obrigada, viu, pela sua audiência. A gente começa destacando o Atlético, que sofreu, não venceu o Bragantino, mas está classificado para as quartas de final da Copa Sul-Americana. O objetivo está cumprido. Alô, repórter Cláudio Rezende. No sufoco, o Galo busca classificação na Copa Sul-Americana com um gol nos acréscimos. E agora espera adversário que sai hoje à noite. O comentarista Ale Oliveira está conosco aqui no Tiro de Meta para analisar mais dessa partida entre Atlético e Bragantino. Ale. Bem, amigos do Tiro de Meta, olha que não foi fácil para o Atlético garantir a sua passagem para as quartas de final da Sul-Americana. O time de Bragança Paulista, o Red Bull Bragantino, fez um bom jogo, foi melhor no primeiro tempo. Chegou a ficar muito próximo de levar a disputa para as penalidades, mas no agregado deu Atlético 3-2, havia vencido em Bragança por 1-0, conseguiu o empate por 2-2 jogando na Arena MRV, mas foi com muito sufoco. O Bragantino saiu na frente com o Ramírez, o Maicon empatou para o Atlético, depois o Sacha já no finalzinho fez o segundo gol do Red Bull Bragantino e o Coelho nos acréscimos conseguiu a igualdade no jogo na Arena MRV e a vantagem de 3-2 no agregado, conseguindo a classificação para o Atlético. O Everson foi o melhor do jogo mais uma vez, fez alguns milagres, o que prova que o Bragantino teve bastante volume de jogo, teve mais posse de bola, mais finalização, mas nas Copas o que importa mesmo é conseguir o seu objetivo, que é passar de fase, e o Galo conseguiu. E agora espera o seu adversário para a próxima fase enquanto joga pelo Campeonato Brasileiro e na semana que vem pela Copa do Brasil contra o seu rival. O calendário não para. Jogo decisivo ontem, já teremos decisão na próxima semana também. Aí a parada é de Copa do Brasil. O Atlético sofreu, teve dificuldades e o técnico Eduardo Domingues, na entrevista coletiva, alertou: não dá para jogar sempre desse jeito, porque senão vamos ficar sempre no risco. Mas em Copas, como destacava o Alê, o importante é classificar. E o Atlético, com o empate de ontem, aumentou a sua série invicta. Com mais detalhes do Galo aqui no Tiro de Meta, o repórter Cláudio Rezende. Bom dia. Bom dia a você também, a todos do Tiro de Meta desta quinta-feira. E foi no estilo do Galo, com um gol no finalzinho que evitou uma possível decisão nos pênaltis. E o empate com o Coelho deixou o Atlético invicto na sequência pós-Copa do Mundo. Agora são 10 partidas de invencibilidade e carimbou o passaporte às quartas de final da Copa Sul-Americana. O Galo segue vivo nas 3 competições nesse segundo semestre e espera o adversário hoje, que sai do confronto entre Santos e Macará. Jogo no Equador. Santos venceu o primeiro por 2-1 na Vila Belmiro. O Galo agora se volta para o Campeonato Brasileiro e há uma possibilidade de muitas mudanças no time sábado contra o Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre, porque na terça-feira da próxima semana já vai começar o mata-mata. Clássicos contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. O treinador Barba Domingues pode utilizar o Kevin Castanho, que na Copa Sul-Americana não estava inscrito, e espera o nome do Fred no bid. O jogador que foi apresentado ontem chegou a Belo Horizonte e já se coloca à disposição para o fim de semana. Um abraço. Um abraço, Cláudio. Muito obrigada pelas informações. O Galo, então, fica de olho, nesse duelo entre Macará do Equador e Santos, o Peixe, que venceu a partida de ida na Vila Belmiro por 2-1. Então, hoje precisa apenas de um empate e aí, se classificar, será o adversário do Atlético. Ale Oliveira, o Barba, falou aí que o Atlético não conseguiu jogar no primeiro tempo, explicou muitas questões táticas que dificultaram o jogo do Galo e exaltou também o Bragantino. Eu gostei porque ele falou uma coisa que, se só a gente fala, a torcida ia ficar brava, né? Ele falou que tá comemorando a classificação, tá feliz com a classificação, mas sabe que o time precisa jogar muito mais daqui pra frente, né? Então, acho que é basicamente isso, ele tem essa consciência. E tem uma coisa que o torcedor tá falando aí, e que é bom a gente explicar,
que o Barba é bom treinador, sem dúvida que é, a gente já elogiou aqui, disse que ele aproveitou muito bem a intertemporada, treinou o time, tá tentando aproveitar melhor o elenco, exceção feita ao Alexander, que eu já nem falo mais, né, porque é chovendo molhado, que o Alexander é muito bom jogador, mas tem alguma coisa aí que a gente não sabe nesse caminho, que afastam o Alexander do time, de jogar bola. E eu não tô nem fazendo uma crítica não, hein? Não tô fazendo uma crítica, é uma constatação, porque tecnicamente o Alexander é melhor que muita gente que teve oportunidade aí, mas deve ter alguma coisa que afasta ele do time, e eu não vou discutir porque eu não sei o que é, né? Mas do elenco, ô Pedrão, tem uma coisa que a gente tem que considerar, né? São 3 caras que chegaram agora que vão ajudar, não é isso? O Borbas, o Castanho e o Fred. O Fred, potencialmente, tem tudo para ser o melhor do time, e o Castanho titular, não é isso? E aí o Borbas pode qualificar um pouco um ataque que tem sofrido. O ataque sofreu com o Renier, Renier sofreu, até porque ele não joga nessa função, ele não é centroavante. O ataque sofre com o Cassierra? Sofre, então sofre com os dois, a diferença é que o Renier não é da posição, então pode ser que o Borbas qualifique isso, né, qualifique esse setor. Você tem o Lianco machucado, o Scarpa, que a gente não sabe a situação real, né, porque ele já deveria estar à disposição, recuperado, poderia ajudar de alguma maneira, mas acho que o Scarpa está praticamente ali entrando na mesma seara do Alexander, porque tem alguma coisa que a gente não sabe. O Igor Gomes, machucado, Léo Duarte, machucado, então você tem um elenco maior, mais largo, mas tem os caras que acabaram de chegar, tem os caras que estão machucados e tem o Alexander e o Scarpa, que a gente precisa entender melhor. E aí são mais opções. Para disputar em altíssimo nível 3 competições, é complicado. Não vou mentir não. O Flamengo, que é o melhor elenco da América do Sul, caiu da Copa do Brasil, por exemplo, né? Então é complicado para qualquer time, mas o elenco tem mais gente aí que pode ajudar, que a gente espera que já comece a fazer esse trabalho contra o Internacional, que na minha opinião, o Atlético tem que ir muito mudado, porque o jogo da Copa do Brasil vale demais. Não vale só a disputa numas quartas de final, para chegar numa semifinal. É o clássico. É a rivalidade. Então vale muito. Então seria muito importante pro Atlético chegar saudável para a disputa da primeira partida contra o rival na Copa do Brasil. Eu iria muito mudado pro jogo do Campeonato Brasileiro no fim de semana, viu, Pedrão? Não tem receio, Ale, do que pode acontecer com a campanha no Campeonato Brasileiro? Você acha que hoje, por exemplo, é suficiente com um time alternativo para vencer no Beira-Rio? Um empate no Beira-Rio não seria mau negócio? Como é que você avalia essa questão mais resultadista do brasileiro que virou um trauma dos 2 últimos anos? A questão do brasileiro é ficar ali na primeira página, de repentemente beliscar uma vaga na próxima Libertadores, que pode vir pela Copa do Brasil ou pela Sul-Americana, né? É bom a gente lembrar, mas se manter na primeira página, que é o que o Atlético pratica nesse momento. E para tanto, você tem muitas rodadas caso você tropece, né? Agora, tem uma questão que o Atlético, ele tem uma maneira de jogar independente da formação, né? Então, vamos supor que o Barba entenda que o jogo contra o Internacional é mais valioso do que a Copa do Brasil contra o Cruzeiro. E vai com todo mundo. O Atlético vai jogar do mesmo jeito. Do mesmo jeito que ele jogou com o Bragantino aqui. Jogando a responsabilidade pro adversário, que é fraco. No caso do Inter é fraco. Vale lembrar que nessa segunda-feira o Inter empatou em casa com o Remo. Então, você tem aí um jeito de jogar
que meio que independe dos jogadores. Então, dada a importância do confronto contra o Cruzeiro, partidas eliminatórias, né? E o fato de você ter um brasileiro hoje tranquilo e com muitas rodadas para frente para você se recuperar caso você tropece, seria a minha opção. Mas tem alguns setores que ele tem dificuldade, né? Por exemplo, na zaga, hoje ele colocou o Vitão no finalzinho, mas ele tem pouquíssimas opções, né? Por causa dos jogadores machucados que a gente já citou aqui, o Lianco, o Léo Duarte, enfim, saíram 2 zagueiros negociados, né? Mas, de modo geral, eu acho que é muito importante para uma equipe que vem numa sequência muito desgastante, tá saudável pro jogo da Copa do Brasil. Para mim seria prioridade, viu, Pedrão? Só que, por um lado também, não deixa o oba-oba chegar. Eu, por exemplo, tava no outro jogo brincando. Eu vim aqui ver o Galo e vi o Barcelona. A gente tava naquela euforia, meu Deus, vai virar o novo. E no final das contas, vai botar essa turma, dá uma respirada, não ganhamos nada, somos um time bom, que precisa jogar o máximo para poder realmente, de fato, passar, sabe? Então, assim, a gente não tem um timaço não, irmão. Pés no chão. Isso eu acho bom. Pelo menos vai dar aquele choque, o Barba vai poder ali conversar com a turma, ver o que ele errou, o que os jogadores erraram muito hoje, muito erro de passe e tudo. Mas, assim, tem esse lado que eu acho positivo. Você ter agora algo para você olhar e falar assim, temos que corrigir isso aqui urgente, porque semana que vem tem um clássico. E algo que eu vou falar que pode ser chato, o Beto só fala isso e tudo. Precisa contratar o zagueiro urgente. Não é... Olha o Rap gravando vídeo ali no cantinho. O Rap gravando vídeo. Precisa contratar esse zagueiro urgente. E é pro clássico, sim. A zaga hoje foi mal. Bateu cabeça. Vitor Hugo não fez uma partida boa. O Tressor fez uma partida ok, mas assim, precisa contratar zagueiro. Mas algo também que eu vou começar a bater. O Jeves já tá aqui, daqui a pouco o Tanaka chega. Não é possível. O Lodge, quando ele estiver mal, não é possível que o Pacini não pode jogar 5, 10, 15 minutos com o Lodge mal. O Lodge hoje quase nos eliminou. Porque o gol deles, ele que deu condição, e naquele lance que eles poderiam ter feito o gol, ele estava dando condição. A gente deu uma sorte enorme do cara ter errado o passe. Errado aquele passe, né? Que o Lodge estava dando condição e estava mal. Então, assim, tem que confiar um pouco no garoto, no Pacini, pô. Este ano, eu não falo um A do Coelho. Acabou. No dia que vocês me virem reclamar do Coelho aqui, em qualquer live, vídeo, caralho a 4, tá, galera? Qualquer dia que você me ver reclamar do Coelho, pode chamar minha atenção. Não falo um A do Coelho mais, tá? Dito isso, boa noite, Rap, Jeves, Beto vai chegar daqui a pouco, a turma toda que está conosco aí, agradecer a audiência. Classificamos, né? Mas a felicidade ficou 4 minutos, 5 minutos após o jogo. Eu vim pra cá preocupado, tá, gente? Vim pra cá preocupado. Pode falar aí, só reclama, que não sei o que lá, Copa, o mais importante é classificar, beleza. Show de bola, concordo com tudo isso aqui, mas aqui a gente tá aqui pra analisar o jogo. Comemorar, eu comemorei ali no quarto, comemorei aqui com a esposa, vocês comemoraram na arquibancada, comemora. Aqui é pra analisar a partida, a vergonha que esse time jogou hoje. Se os jogadores do Clube Atlético Mineiro não entenderem que para jogar bola, para for bem uma partida, esses atletas eles têm que estar no auge da atenção, no seu máximo de atenção, de vontade, de querência. Esse time não vai a lugar nenhum não, tá, gente? Para nós jogarmos bola, para nós sonharmos com qualquer coisa nesse ano, esses atletas eles têm que entrar no 220 todo jogo. Nós não temos time para entrar desligado e achar que o resultado vai acontecer naturalmente, que tá tudo bem, o salto tá desse tamanho aqui, fizemos 1-0 lá e tá tudo bem. O Bragantino entrou aos 220 e o Galo entrou a 110. Desde o início do jogo. Entendeu? Então, assim, uma partida pífia, uma partida ridícula do Clube Atlético Mineiro, uma vergonha que eles protagonizaram hoje na Arena. No último lance do jogo, quase que o Bragantino acaba até com a hipótese de pênalti. Não sei o que o camarada arrumou lá, meu amigo. Que loucura que o cara arrumou lá.
Lucas Cara, Barbosa. A gente, se fizesse o gol ali, a gente ia estar, era fora. Eliminado. Ué. Então, foi o que eu falei, que eles tinham a oportunidade até de eliminar a chance de pênalti, entendeu? Porque ali tava indo pros pênaltis. Eles perderam a chance ali dentro da pequena área no último lance e depois ainda deu tempo de nós fazermos o nosso gol. Mas olha, não vou estender muito aqui não, mas um vexame essa atuação do Galo hoje, uma vergonha, preocupante demais, por mais que tenha classificado. E se não colocar na cabeça desses caras que o nosso time não é time para entrar de salto alto, não é time para entrar no 110, esse time do Galo ele tem que jogar no limite. Se não jogar no limite, não adianta. E outra, eu senti que o time tá desgastado, tá, gente? Eu senti nitidamente que o Galo está desgastado fisicamente, os jogadores estão pregando, Mas entendeu? eu te avisei. Fala massa, muito bom dia. Muito obrigado você que acompanhou o vídeo até aqui. Já peço o seu like e o seu comentário antes de deixar o vídeo. Dá essa força aí pra gente aí nesse canal. Pra quem tá chegando, seja muito bem-vindo. Já se inscreva, ativa o sininho de notificação e deixe o seu like para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Fiquem à vontade para estar conhecendo o canal. Notícia todos os dias aqui para vocês, de segunda a segunda. Sempre trazendo apenas notícia do Atlético Mineiro. Cortes direto ao ponto, sem enrolação. Você que é atleticano, venha fazer parte deste canal com a gente, tá bom? Fiquem à vontade também para estar deixando a sua opinião do que foi falado aqui nesse vídeo hoje. Também um pouquinho da sua análise aí, pessoal, de quem assistiu a partida do Galo ontem. Que foi um jogo muito difícil, um jogo muito sofrido, que eu achei que seria nos pênaltis a partida de ontem. Mas Coelho decidiu pro Galo da Massa no último tempo. Então, deixa aí o seu comentário que a gente olha todos os comentários e também a sua participação ajuda demais o canal, tá bom? Muito obrigado pela preferência, tamo junto. Verifique o sininho de notificação se está ativado, porque assim você vai ser avisado toda vez que sair notícia do Galo, tá? Tamo junto, muito obrigado aí. Até o próximo vídeo massa. Valeu!